Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço em nome da ANDEF a presença de vocês, interesse não só pelo CIN, que nós vamos ver daqui a pouco, mas também alguns vieram para conhecer o Fábio Silveira e ouvir alguns dos segredos que ele vai revelar para a gente aqui quanto ao mercado de commodities, de produtos agrícolas, né? É um mercado hoje bastante procurado, e ele vai mostrar um pouco, explicar um pouco o sobe e desce que tem ocorrido aí nas últimas semanas, vai falar a situação de algumas culturas, né? Então com certeza isso vai ser bastante proveitoso a todos nós, e quero agradecer também ao Fábio por aceitar esse convite, e ele tem feito aí um corre-corre que a gente não gostaria de estar no lugar dele. Estava ontem em Brasília, chegou ontem à noite em casa, saiu hoje, voo 6 horas da manhã, e volta hoje ainda à noite para São Paulo, diz que volta para o escritório, 10 da noite. Boa sorte nesse corre-corre. O Fábio, ele é economista e é consultor, né, de empresas, uma das mais importantes consultorias de mercado agrícola, que é a RC Consultor. Fábio, obrigado, a bola é sua. Depois da apresentação dele, tem alguns jornalistas que vão fazer algumas perguntas a ele. Em seguida, a gente vai assistir o Cine 3D. Bom, obrigado a todos. Bom dia a todos, obrigado Moreira pelas referências. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite feito pela ANDEF, agradeço o apoio que foi dado e está sendo dado pelo Moreira, enfim, por toda a equipe. E vamos falar rapidinho um pouquinho sobre o cenário agrícola brasileiro e internacional, né? Apontando que aponta este ano para um crescimento bastante significativo da receita agrícola brasileira, né, que deve atingir algo em torno de 225 bilhões de reais, ou seja, 25% mais do que no ano passado. É um crescimento importante em termos de receita, em termos de crescimento para algumas culturas, que no ano passado tiveram uma receita de aproximadamente 180 bilhões de reais. Né? Esse crescimento de receita está sendo liderado principalmente pela soja, pelo algodão. O algodão teve um crescimento, está na média ainda muito superior ao do ano passado, assim como o milho e o café. Então, esses quatro produtos, soja, milho, algodão e café, são as locomotivas do crescimento da receita agrícola neste ano, e são setores que terão um desempenho bastante favorável, em que pese o movimento de baixa que ocorre neste momento no mercado internacional. Quando fizemos essa projeção de receita, já considerávamos algum declínio de preços agrícolas em função da incerteza, do medo que existe no mercado financeiro de maneira geral, em função da falta de opções de investimento. Né? É bom lembrar que os preços agrícolas também subiram porque não havia opções de investimento antes, no final do ano passado, já que as bolsas americanas andavam pouco, os títulos europeus e americanos não estavam sendo muito, e não são ainda atraentes, e aí os investidores, junto com a escassez, puxaram, e em função um pouco dessa escassez, puxaram excessivamente os preços agrícolas para cima. Hoje passamos por um ajuste, por uma acomodação desses preços. Agora, é um período de razoável risco, né? Nós acreditamos que poderá haver ainda uma queda adicional de preços. Investidores dos mercados futuros podem sair ainda dos mercados de açúcar, de soja, de milho, de café, dos mercados futuros, porque os investidores internacionais querem ficar líquidos nesse momento. O que isso significa? Eles querem sair de ativos, né, e ter na mão dólares ou ter na mão ouro, né, que é um ativo, né, que historicamente é muito procurado nesses momentos de incerteza.
E por que há uma incerteza? Há uma incerteza porque a economia europeia não anda bem, a economia norte-americana patina bastante. Essa semana tivemos indicadores bastante fracos quanto ao desempenho e à recuperação da economia dos Estados Unidos, e a China começa a ensaiar algum ajuste, alguma redução no seu crescimento em função da inflação que já ocorre e que já pesa. A inflação não é só nossa aqui, a China também tem um processo inflacionário importante. Então, esses fatores, né, que são fatores de incerteza, acabam em algum momento do tempo, como este, gerando um temor no mercado financeiro. O Wall Street fica um pouco assustado, fica um pouco temeroso, né? O pessoal de lá fica temeroso e acaba derrubando um pouco esses preços, né? Eu entendo que, de todo modo, apesar dessa turbulência, dessa volatilidade que deve durar talvez alguns dias ou algumas semanas, ainda assim a receita agrícola brasileira vai ser bastante positiva, né? De tal modo que eu vou falar de um segmento ligado à agricultura, só para a gente ter uma ideia. O setor de fertilizantes este ano, em função dessa receita agrícola, deve crescer aproximadamente 6%. O que significa? É um ano bom para a agricultura, é um ano bom para os fornecedores de insumos do setor, né? Em que pese esse quadro um pouquinho adverso nesse momento no mercado internacional. Uma outra coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês desculpa, eu estava voltando, a gente tinha aqui tem muitos slides, é o comportamento da taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio, né, é muito importante para vários segmentos. Ela hoje gira em torno de 1,60, chegou a ficar em torno de 1,50, com a crise de confiança que existe nesse momento no mercado internacional. É normal que a taxa de câmbio do Brasil se desvalorize, pode ter uma desvalorização adicional. Por quê? Porque nesses momentos de crise, investidores que estão aqui no Brasil tiram parte dos seus recursos ou para quitar dívidas no mercado internacional ou para ficar líquidos em dólar, mesmo tentando ou buscando um novo cenário para o futuro. Nós entendemos que mesmo havendo essa desvalorização pequena, pode ter uma desvalorização adicional nesse quadro de turbulência, que a desvalorização não deve ser muito grande, né? Não imagino a taxa de câmbio chegando a 1,70, algo nesse sentido, que era uma taxa de câmbio de alguns meses atrás. Por quê? Porque o Brasil hoje tem um volume de reservas internacionais gigantesco. Basta a gente dar uma olhadinha neste gráfico, né, que desde meados da década passada, da década de 2000, as reservas brasileiras pularam de um patamar de 40 a 50 bilhões de dólares para algo em torno de 350 bilhões de dólares. Ou seja, temos muitos dólares, muitas reservas em moeda estrangeira no país. E isso, evidentemente, acaba inibindo, impedindo que a desvalorização cambial seja muito acentuada. Até porque o Banco Central não quer uma desvalorização muito forte, já que isso traria mais inflação. Só um detalhe, que o setor agrícola, junto com o de mineração, foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento dessas reservas. Esse salto de 50 bilhões de dólares para 350 bilhões de dólares foi consequência, em grande medida, do aumento das exportações de soja, de café, enfim, de vários produtos agrícolas, carnes, né, e que são, digamos, contribuintes fundamentais desse quadro de aumento de reservas, que é bom para o Brasil, né, que facilita o combate à instabilidade que ocorre, ou que normalmente no passado era mais grave, né, mas hoje impede que tenhamos muita volatilidade no mercado de câmbio, exatamente por esse ambiente ou esse quadro de reservas bastante elevadas. No tocante à economia brasileira, eu quero chamar a atenção, né, que a economia brasileira deve ter um importante crescimento, né? No ano passado, o PIB brasileiro cresceu em torno de 7,5%, né?
Este ano entendemos que deve crescer próximo de 4%, considerando o crescimento da indústria, o crescimento da agricultura, do setor de serviços, né? Ou seja, o mercado brasileiro continua forte. O mercado brasileiro, aliás, é mais atrativo hoje do que o mercado internacional. A taxa de câmbio não está ajudando muito, né? Então as exportações brasileiras, salvo no caso de alguns produtos agrícolas que têm preços bastante elevados, as exportações brasileiras de produtos manufaturados, infelizmente, ela vem perdendo competitividade. Isso está prejudicando já uma parte da indústria. A indústria brasileira, ela hoje está um pouco enfraquecida. Agora, o mercado consumidor como um todo, ele continua razoavelmente forte, né? O setor de varejo cresce ainda de forma relevante e o motivo principal desse crescimento do varejo brasileiro, das vendas do mercado brasileiro, é exatamente essa expansão, né, do crédito que houve no Brasil. Expansão essa que, em boa medida, adveio da melhora do quadro externo, do aumento de reservas, do aumento da receita das exportações. E o crédito no Brasil tem uma velocidade bastante forte, né? O ano passado o crédito teve um crescimento de aproximadamente 24%, 25%. Este ano esse crescimento deve girar em torno de 18% ou 17%. Ainda é um ritmo forte de crédito, sustentando vendas de carros, vendas de eletrodomésticos, vendas de alimentos, né? Por quê? É um crescimento de crédito apoiado no crescimento de massa salarial. A massa salarial, o salário das famílias, o número de empregados continua crescendo. Então, a despeito da indústria brasileira estar esfriando um pouco por problemas aí ligados à valorização da taxa de câmbio, que dificulta exportação e importação, o mercado brasileiro ainda tem um ritmo de crescimento bastante forte. É claro que se a indústria continuar se enfraquecendo, isso vai lá no futuro prejudicar o mercado doméstico. Não é a tendência ainda. A tendência ainda é você ter no mercado brasileiro, um crescimento de massa salarial que este ano deve ter um aumento de quase 5%, isso é ganho real, né, de renda das famílias. No ano passado, ela aumentou 8%. Este ano deve ter um aumento adicional de mais 5%, 4,8%. Isso significa o quê? Aquecimento do mercado doméstico. É por isso que a gente fala, o mercado doméstico hoje é o grande absorvedor, digamos, dos produtos brasileiros, exatamente por ter uma expansão de crédito e uma expansão de massa salarial, de pessoal ocupado. O pessoal ocupado, por exemplo, né, este ano está crescendo mais 2,5%, depois de ter tido um crescimento de 3,5%. São variáveis bastante positivas para o varejo, né, que na inadimplência ainda bastante reduzida e que deve fazer com que renda crescendo, salário crescendo, crédito crescendo, né, pessoal ocupado crescendo, que o varejo este ano aumente mais 7%, depois de ter tido um incremento em volume de 11% no ano passado. O que a gente tem aqui? Esse crescimento é o de volume. Aqui que temos, dentro do varejo, temos combustíveis, supermercados, eletroeletrônicos, segmentos têxteis. Portanto, né, este ano, mais um crescimento de 7%, não é à toa, né, que vários estados têm um crescimento de renda, um crescimento do varejo, um crescimento do setor de construção civil, e isso tende, felizmente, a continuar em 2011 e eu acredito que em 2012 também. Voltando só no aspecto do setor agrícola, que eu acho que é importante, é lógico que a receita agrícola este ano, né, vai aumentar, né, em função da alta de preços, né, que vai levar a uma melhora também de vendas dos fornecedores de insumos para o setor agrícola, mas é importante também nós observarmos que a parte, além, né, dessa alta de preços, dessa melhora do mercado no plano internacional e, consequentemente, dos preços no mercado doméstico, né, o crédito rural também vem tendo uma evolução bastante positiva, né, os recursos
livres dos bancos privados e dos bancos públicos estão impulsionando a agricultura brasileira, né? Como a gente pode ver aqui, a concessão de crédito, ela cresce tanto do ponto de vista do setor público quanto do ponto de vista do setor privado. Portanto, é um cenário ainda bastante positivo, eu diria, em que pese essa turbulência, essa volatilidade que existe no mercado internacional e que deve continuar nas próximas semanas. É isso. Obrigado, Fábio. Ainda, como eu disse, tem aqui alguns jornalistas, mas também todos vocês, se tiverem perguntas, dúvidas ao Fábio, eu vou dar um conselho. Aproveitem, porque a hora que ele cobra das empresas para explicar todo esse mercado é muito caro, entendeu? Então vou aproveitar e fazer de graça para vocês, jornalistas e outros colegas que quiserem, podem perguntar ao Fábio. Colocações lá em... Não quer, Fábio? Para colocar só esses lines aqui. Apontar o último. Eu vou estar a apresentação. Pode fazer pergunta? Qual o cenário para o mercado de café? Bem, o cenário para o mercado de café é positivo, né? Assim, primeiro porque este ano é um ano de safra curta, né? Um ano com redução da produção brasileira, há um crescimento de demanda, mas como o petróleo, como o açúcar, como a soja, o café também passa por um período de queda de preço que eu acho que vai continuar, infelizmente. Na média do ano, a receita, o preço médio do café sobe, a receita sobe em relação ao ano passado, na média, mas eu diria que ainda nas próximas semanas teremos queda desse preço, né, que subiu muito antes e que agora vem declinando, porque os investidores eles estão temerosos, como eu disse, eles estão saindo dos mercados futuros e continuarão saindo e podem assustar mais algumas semanas, porque eles não decidiram o que vão fazer, né? Eles não decidiram se vão comprar títulos americanos, se eles vão voltar para o mercado de commodities, pode ser que eles voltem para o mercado de commodities. Eles não decidiram se vão comprar ações de empresas norte-americanas, porque a economia norte-americana ela patina um pouco, portanto há um cenário hoje, neste momento, no curto prazo, de razoável instabilidade, né? É bom lembrar que neste momento temos uma injeção de recursos, que é essa daqui. O governo americano, desde a crise, vem injetando recursos na economia norte-americana, comprando títulos públicos, tentando reanimar a economia americana, que passou por uma crise muito forte em 2007, 2008. Isso daí tem um preço, né? A emissão de moeda, a compra de títulos, né, para reinjetar ou colocar mais ânimo na economia norte-americana tem um custo. Neste momento, eles estão injetando 75 bilhões de dólares por mês para manter o ritmo, ou tentar manter o ritmo de crescimento da economia americana. Mas ainda assim, veja, a indústria dos Estados Unidos cresce pouco, né? Ela não cresce de forma, ela nem atingiu o patamar que ela estava há alguns anos atrás. E o desemprego, mais o desalento, quer dizer, as pessoas que procuravam emprego, que desistiram, já atingiu há algum tempo 20%. Portanto, o mercado financeiro está analisando esses dados, está querendo ver para que lado que ele vai, porque a economia dos Estados Unidos ela ainda não consolidou a sua recuperação. É por isso que os mercados hoje estão bastante voláteis e temerosos. Além disso, é aquilo que eu falei anteriormente, a Europa também segue com desemprego elevado, e além disso, a China, veja a China, que é outro, né, importante comprador de produtos brasileiros e que sustenta o crescimento mundial, não é Europa, Estados Unidos e Japão. Essas três economias este ano estão crescendo muito pouco. Por exemplo, o Japão
depois do tsunami, do terremoto, deve ter um crescimento próximo de zero. Né? É um esfriamento forte da economia global, porque se pensava antes do terremoto que o Japão cresceria, que é a terceira maior economia do mundo, que cresceria 1,5%. Deve crescer zero. É lógico que isso significa o quê? Enfraquecimento do mercado japonês, que é importante. E o mercado chinês, que teve uma expansão de crédito durante muitos anos, agora também já começa a esfriar. Já cortou um pouquinho do papel moeda em circulação, já cortou um pouquinho, né, do crédito às empresas, às famílias, e temos aí mais uma componente que deve provocar oscilação nas próximas semanas. Então a gente vai somando as variáveis e vê que o cenário não é muito róseo como era alguns meses atrás. Né? É por isso que, apesar de ter escassez em certos mercados, o mercado financeiro é impiedoso. Né? Quando ele acredita que os ativos, né, preços de papéis, de títulos estão muito caros, ele corrige esses preços e às vezes a correção é muito forte e pode doer um pouquinho. Mas ainda mantemos o cenário de que na média deste ano a remuneração do setor agrícola continuará favorável. Eu quero que o senhor me dê mais ou menos uma noção, a questão sobre o problema do algodão, que esse ano ele deu essa elevada, se tem alguma previsão que ele pode continuar nesse crescimento ou ele pode dar uma queda novamente, como aconteceu no passado? Obrigado. Aqui temos um gráfico, né, do preço do algodão desde 2003. Veja que o preço do algodão sempre ficou aqui nesse patamar de 50, 55, não passava disso, né? Subiu um pouquinho mais, 50 centavos de dólar por libra. E teve uma valorização extraordinária. Ele praticamente triplicou, né, em poucos meses. Aqui ele subiu feito um rojão, né, de meados do ano passado até o começo desse ano, ele sobe feito um rojão. Agora, não um foguete, né? Foguete. Por quê? Porque os Estados Unidos injetaram muita liquidez no mercado internacional. Eu falei agora há pouco, né, desse pacote de 75 bilhões de dólares mês, isso ocorre desde meados do ano passado, isso vai acabar agora em junho. Como você não tem outras opções de investimento, mercado de ações e títulos, muita gente correu para o mercado futuro de algodão de soja. Infelizmente, a gente acha que o preço do algodão deve continuar caindo nas próximas semanas. Mas, na média do ano, eu acho que a gente talvez não possa reclamar. Né? O preço do algodão, na média, vai girar em torno de 80% do dólar, a mais do que no ano passado, 75%. Ainda eu acho que uma razoável valorização. Né? Mas, sem dúvida, eu acho que haverá ainda baixas adicionais. Tá bom demais, né? Sim, o senhor está dizendo que é bom. Mas, de todo modo, teremos baixas adicionais, em resposta à sua questão, por causa dessa incerteza lá fora. Fábio, aqui mais uma pergunta. Com relação ao milho, qual a previsão que você pode estar passando para a gente? No caso do milho, o milho tem também uma escassez importante no mercado externo, né? Passou por um processo, não sei se eu trouxe aqui, de valorização dos mercados futuros. Tem um gráfico, o gráfico do milho é um pouco parecido com o da soja, né? Ele sobe também dramaticamente no segundo semestre do ano passado em função do aumento do número de contratos comprados, né, nos mercados futuros. O milho passou por um processo semelhante de valorização, induzido por escassez, induzido também por apostas do mercado financeiro na alta do preço do milho. Nós entendemos que o milho passa também por esse processo de baixa, de desvalorização, mas na média do ano deve crescer algo em torno de 50% em dólar do que no ano passado. Não é também um cenário ruim em termos de preço médio. Agora, temos que ficar atentos, né? Porque a economia internacional é um risco. O Brasil é um país hoje muito beneficiado, porque sobe os preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, metálicas, minério de ferro, mas tem que ficar atento,
porque os mercados internacionais eles têm ciclos, né? E tem crises, e temos fatores que podem levar a essa crise. A gente não enxerga essa crise neste momento, né? Mas os quadros, vocês conhecem bem, os quadros econômicos de cada país mudam, e aí no conjunto com a globalização podemos ter uma virada. Não é o cenário por enquanto. Mais duas perguntas e aí passamos então para o comigo. Sobre o mercado de soja, a tendência do segundo semestre, estabilizar, se não subir, baixar, né? Nós entendemos que o preço da soja cai um pouco mais, né? E também fica num patamar de estável para declinante. Na média, sobe uns 20% em relação ao ano passado, mas eu não vejo a soja galgando patamares superiores daqui para frente, não. Por quê? Porque a China, enfim, o mundo como um todo passa por algum esfriamento, né? Não vai ser um polo norte, né? Mas haverá um esfriamento e isso evidentemente afeta o mercado chinês e afeta o preço da soja, vai impedir que a soja tenha uma alta significativa. Não cresceu muito o preço esse ano, né? Tanto é que a gente está em comparação com o ano passado. Dos grandes setores talvez o que cresceu menos, né? Mas ainda assim vai permitir, por exemplo, né, que a receita do setor este ano cresça uns 20-23%. A receita interna, quer dizer, a venda de soja, farelo e grão, deve atingir 47 bilhões, né? É um crescimento razoável em relação ao ano passado. A receita externa, 37 bilhões de reais, e no total 85 bilhões de reais contra 70, praticamente, de receita do segmento como um todo da soja, significa 25-23% a mais do que no ano passado. Eu acho que também não é o caso de reclamar, né? Perspectiva para o setor sucroalcooleiro nos próximos anos? Eu entendo que o cenário é bastante favorável ainda para o setor sucroalcooleiro, né? Temos um problema de esgotamento de capacidade instalada, né? Não houve um crescimento importante de área plantada nos últimos anos, até por conta da crise em 2007 e 2008. O produto, o açúcar, teve uma valorização importante, significativa, né? Nós temos ele aqui também. O açúcar, no ano passado, cresceu 24%, deve crescer mais uns 15%. Ele estava muito elevado, o preço do açúcar no começo do ano estava no patamar de 35 centavos de dólar por libra-peso, 34. Agora ele já deu uma razoável derretida, né? Por fatores ligados a crescimento de safra na Índia, por fatores também ligados ao mercado financeiro. Agora, eu vejo o preço do açúcar crescendo relativamente pouco, né? Porém, o preço do etanol continuará em patamares elevados, deve cair agora um pouco, maio, junho, em função do início da colheita, né? E eu vejo um cenário positivo para o setor sucroalcooleiro como um todo, porque essa escassez de etanol, né, e esses preços ainda bastante remuneradores do açúcar levarão o setor a promover investimentos importantes nos próximos anos. Talvez não tenha a velocidade do crescimento que tivemos, por exemplo, no período 2007 e 2010, naqueles anos de crescimento da produção de cana-de-açúcar foi muito forte, em função dos enormes investimentos que foram realizados. Em 2004, 2005, 2006, esse ciclo acabou, porém, com a escassez hoje que temos, não resta dúvida que os investidores vão se voltar para uma expansão da área plantada de cana-de-açúcar, até porque temos uma frota de veículos bicombustível crescendo num ritmo bastante forte, né? A demanda doméstica, crédito para isso,
E no futuro eu entendo também que o Brasil será um importante exportador de etanol para os Estados Unidos. Não resta dúvida que os Estados Unidos não serão autossuficientes em etanol apenas utilizando o milho que eles têm. Eles terão que utilizar o etanol brasileiro, que é um grande fornecedor mundial, para que a frota norte-americana, ao longo desta década, possa rodar com etanol dentro do plano que existe nos Estados Unidos de reduzir o uso de gasolina para transporte. Tentando responder a sua pergunta, é também um cenário bastante favorável para o setor sucroalcooleiro, seja para atendimento do mercado doméstico de veículos flexíveis e seja para atendimento lá na frente da demanda dos Estados Unidos, de etanol. Mais uma pergunta. O senhor acredita que esse projeto para o Nordeste de irrigação vai acontecer? Quantos por cento? Eu acredito que os projetos voltados para a área de alimentos e de energia no Brasil estão num processo de expansão importante em várias regiões, não só no Nordeste. Por quê? Porque temos uma necessidade de atendimento do mercado local e temos uma necessidade de manutenção das exportações. Só para a gente ter uma... Vou voltar para este quadro aqui. O quanto melhorou a situação externa nos últimos anos, o quanto aumentou o produto e o quanto aumentou aumentaram os tributos, que é uma coisa que dói, né? Mas são em boa medida os tributos. Até quando vai ocorrer isso? Vai ocorrer enquanto a China estiver crescendo. O dia que a China parar de crescer. Os agricultores estão cansados daqueles que realmente batalham, não tem um respaldo. Enquanto que aí a maioria aí fala assim, vai lá e investe essa verba aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na compra de imóveis, de outro tipo de imóveis. E aí? Como é que fica? Até quando essa miséria do mundo? Veja, esse é um problema que não compete um pouco aos economistas resolverem. Eu acho que Mas não é hora de a gente parar. Esse é um problema que eu diria mais de ação da justiça. Realmente que trabalha, que investe na agricultura. É que deixa aqui, se eu Eu acho tiver que aqui. nesse ponto, Obrigado. a senhora tem razão, é a sociedade que tem que cobrar. Vai depender da sociedade em quanto tempo ela vai resolver essa situação. É ela, a sociedade, né, a opinião pública, que vai controlar as mazelas que tem no país. Mas memória que a gente poderia ser país de primeiro mundo. Até quando? Nós estamos no quarto mundo. A gente vai aprender, vai ter que aprender. Como está aprendendo? Eu acho que tem algum aprendizado. Essa é um debate muito interessante, rico, e nós gostaríamos de ter um tempo maior, ter algumas pessoas querendo fazer perguntas. Isso demonstra, acho que, a importância não só do tema, mas a qualidade da palestra do Fábio Sobreira. Por isso a gente agradece, Fábio, e teremos contado em outras ocasiões com esse teu vasto conhecimento em prever e quase sempre mostrando o caminho do que acontece nos mercados agrícolas. Muito obrigado, Fábio. Agora nós... todos estão com óculos, agora nós temos 3D, vocês, então, o Fábio também vai vir em primeira mão, tentando dar aqui. Ok, então. Obrigado a todos.